tarde, boa noite. Vamos iniciar a resolver o exame de Biologia da UEM. Primeiro me apresento, aqui Alex, formado na área de Biologia com especialização em Química. Faço estes vídeos para poder ajudar os que pretendem ingressar na Universidade Eduardo Mondlane, assim como na Universidade Pedagógica. Hoje vamos resolver o exame de 2017, da disciplina de Biologia. Primeira questão. A classificação dos seres vivos em 5 reinos foi proposto por Whittaker. Não é isso? É isso. Por que Whittaker? O Whittaker classificou os reinos em reino animal, plantae, vegetal, fungi, protista e monera. Então, essa classificação está dedicada ao Whittaker. Número 2. Carl van Linneu, conhecido por Linneu em português, publicou em 1735 o título Système Nature, no qual propôs a classificação dos seres vivos em grupos hierárquicos ou categorias taxonômicas. As categorias por ele propostas são mantidas até hoje, porém com algumas poucas modificações. A sequência correta para as categorias taxonômicas é: a sequência correta é D, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Para eu poder, quando eu estava a me preparar para o exame de admissão, isso em 2016, acabei tendo um professor que ele dizia: para poder decorar essas categorias taxonômicas tem que ter a seguinte palavra: reficoflage. Então, o reficoflage, só de dizer reficoflage, eu pude perceber que as categorias taxonômicas estão bem alinhadas a essa palavra. É só decorar essa palavra, vai recordar qual é o rico, reino, fico, filo, que vem no ficoflage, ordem, família, gênero e espécie. Número 3. Os protozoários ameboides fazem parte do reino. Qual é o protozoário? É o reino protista. Número 4. Sobre o sistema de classificação de seres vivos, é correto afirmar que B. A categoria subgênero é superior à espécie. Por que o gênero é superior à espécie? Porque a categoria taxonômica mais pequena de todas é a espécie. Então, da espécie até o reino, as categorias taxonômicas estão a crescer. Então, decresce de reino para a espécie. Então, conjunto de espécies vão formar gênero, conjunto de gênero vão formar família, conjunto de família vão formar ordem, conjunto de ordem, assim sucessivamente. Número 5. Assinale a alternativa que representa a forma correta de escrever o nome específico da mosca da fruta. Antes de respondermos a essa questão, a classificação dos seres vivos, ou a nomenclatura binominal, assim que é, dos seres vivos, ela é composta por gênero e espécie. O gênero escreve-se a primeira letra com a letra maiúscula e a espécie escreve-se a primeira letra com a letra minúscula até os restantes. Então, qual seria a alternativa correta? Número 5 seria B.
que é Drosophila melanogaster. Número 6. 2 mosquitos foram classificados como sendo Aedes aegypti e Anopheles gambiae. O grau de semelhança entre esses mosquitos permite que sejam colocados no mesmo a linha é na mesma família, no mesmo ou na mesma família. Por que na mesma família? Acho que eu já referenciei lá atrás. Então, aqui estamos mediante a 2 gêneros diferentes, Aedes e Anopheles, não é? Então, 2 gêneros diferentes ou 2 gêneros formam o quê? Família. A seguir, os morcegos são animais acusados injustamente de serem maus, embora a maioria desses mamíferos voadores seja frutívora, extremamente importantes na manutenção das florestas. Ajudam a dispersar as sementes. Os morcegos vampiros alimentam o mito e provocam reações negativas. Esses animais pertencem à ordem, a linha A, dos quirópteros. Número 8. Qual das doenças indicadas abaixo é causada por um vírus? Qual seria a doença? Claro que é a raiva. Número E, a linha E nesse caso. Número 9. As bactérias apresentam vários tipos morfológicos, sendo os mais vulgares, com exceção de fusos. Então, os cocos, bacilos, esperilos, vibriões são mais vulgares. Então, os fusos são, acho que encontra-se em menor número, não tão abundante assim. 10. Qual das seguintes características não permite enquadrar as cianobactérias no filo Cyanophyta? D. Alternativa D. Apresentar reprodução sexuada por conjugação. Número 11. Quanto aos indivíduos do reino Fungi, podemos afirmar corretamente que... Não. Número 11. Na grande maioria das briófitas, musgo, os vasos lenhosos liberianos são, a linha A, ausentes inteiramente. Então, as briófitas não apresentam vasos condutores. Quanto aos indivíduos, número 12, nesse caso, quanto aos indivíduos do reino Fungi, podemos afirmar corretamente que, a linha E, alguns são comestíveis. Não, então, os fungos, principalmente nós chamamos o fungo comestível, que é mais conhecido, é o cogumelo. Para quem gosta de pizzas, tem algumas pizzas que entra lá cogumelo, então ele faz parte dos fungos. Esse é um dos fungos comestíveis. Número 13. Plantas, algas, cianobactérias têm capacidade de realizar o processo de fotossíntese. A respeito desse processo, esses organismos, é correto afirmar que a linha E, somente as plantas apresentam as clorofilas A e B. 14. As gimnospermicas distinguem-se das angiospermicas pelo fato de as primeiras não produzirem B. frutos. Então, as gimnospermicas eles não produzem frutos, apenas sementes. Quer dizer,
as sementes não estão cobertas pelos frutos. A que grupo pertence às plantas que produzem estróbilos? As plantas que produzem estróbilos pertencem ao grupo de gimnospermicas. 16. As células de defesa dos celenterados são conhecidos como... Antes de responder essa pergunta, celenterados é um nome atual que antigamente era designado aos quinidários. Então, já respondi. Já dei a resposta. São quinidócitos, que é a linha B. 17. Assinala a alternativa correta a respeito dos platelmintes. A alternativa correta é A. São protostômios e diblásticos. São protostômios, diblásticos e acelomados. Protostômios quer dizer, na origem embrionária, o primeiro órgão a surgir foi a boca, depois o ânus. Diblásticos, isso quer dizer, apresentam 2 folhetos embrionários, e acelomados quer dizer, não apresentam celoma. 18. 18. É desaconselhável comer carne de porco crua, porque podemos encontrar uma doença que se caracteriza por ingestão de... A terceira correta aqui é A. Cistos de tênia e seu desenvolvimento no trato intestinal. Por isso que se diz que a carne de porco tem que estar bem passada. Isso ajuda muito na destruição desses ovos, caso existirem, né? São destruídos pelo fogo ou pelas temperaturas elevadas. 19. O filo artrópoda apresenta uma enorme diversidade de espécies e abrange, entre outros, os taxons crustácea, insecta e aracnídea. Com relação a esses taxons, assinale a alternativa correta. A alternativa correta seria A. Crustácea distingue-se pelo modo de vida aquático, onde vamos encontrar os caranguejos, não é? Número 20. Salmonelose é uma doença infecciosa provocada por um grupo de bactérias do gênero Salmonella, que pertence à família Heterobacteriaceae. A manipulação de alimentos por pessoas contaminadas que não lavam as mãos com sabão pode causar sua contaminação. Marca a alternativa que contém a descrição correta de uma bactéria. A alternativa correta aqui seria B. Um organismo microscópico unicelular procarionte. Então, as bactérias são procariontes. Não apresentam uma célula e não são visíveis a olho nu. Então, quer dizer, são microscópicos. Número 21. Alternativa 20. Número 21 já foi cancelado, anulado nesse caso. 22. Indica a alternativa que indica os cientistas ou cientista. Aqui é acreditada a teoria da célula. Essa questão é óbvia, não é? Robert Hooke. Alternativa C. 23. As células animais diferem das células vegetais porque estas contêm várias estruturas e organelas características.
Na lista abaixo, marque a organela ou estrutura comum às células animais e vegetais. Alternativa B, D nesse caso, que é a membrana celular. Então, todas as células, assim como a célula animal e vegetal, apresentam em comum membrana celular. Tem outras organelas, né? Mas aqui não foram citadas, né? Então, a primeira organela que aqui colocaram que distingue da célula animal e vegetal é a membrana celular. 24. Se uma célula for observada no microscópio óptico cuja ampliação da ocular é de 10 e a ampliação da objetiva é de 40, em quantas vezes a imagem da célula será ampliada? Então, aqui é só multiplicar a ampliação da objetiva sobre a ampliação da ocular. Então, 10 vezes 40 dá 400, a linha D. A inativação de todos, esse número 25, a inativação de todos os lisossomas de uma célula afetaria diretamente. Qual é a função dos lisossomas? A função dos lisossomas é a digestão intracelular. Então, a alternativa correta será B. 26. Uma célula que sintetiza, armazena e secreta enzimas deverá ter bastante desenvolvidos organelos como retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi. Então, o retículo endoplasmático é responsável pela síntese de enzimas e secreta-os. O complexo de Golgi está relacionado com o armazenamento, não é? Vamos 27. Quando, por exemplo, a glicose atravessa a membrana plasmática a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia, mas a uma velocidade superior à que ocorreria se fosse num transporte simples. Esse transporte é conhecido por transporte facilitado. Não, perdão. É difusão facilitado. Então, é mesmo que transporte facilitado. Difusão facilitada. 28. Todas as células possuem uma membrana plasmática que separa o conteúdo protoplasmático do meio extracelular. A existência e a integridade da membrana não são importantes porque possibilita a célula manter a composição do seu meio. Então, uma das funções da membrana plasmática ela é de selecionar quais são as substâncias que devem sair, quais são as substâncias que devem entrar. Então, ela mantém o meio interno da célula. Mantém o meio interno da célula. Uma das outras funções diz que a membrana celular é semi-impermeável. Então, ele não deixa tudo passar do nada. Seleciona o que deve passar, o que deve entrar. A seguir, 29. Abaixo estão indicados os nomes de alguns organelos celulares e as respectivas funções. Escolha a opção que apresenta uma relação incorreta entre o organelo e a sua respectiva função. Será D, ribossoma fotossíntese. O organelo responsável pela fotossíntese nós sabemos que é a mitocôndria, onde encontramos os
É isso, não é? Mitocôndria, não é? Claro que não. Cloroplasto. Mitocôndria está a ver com a produção de energia, respiração celular. E cloroplasto, fotossíntese. Onde nós vamos encontrar os tilacoides, granas, lamelas, não é? Essa é a estrutura do cloroplasto. A seguir, 30. No final de um processo de divisão celular por meiose, cada uma das células resultantes tinha 23 cromossomos. Qual é o número de cromossomas da espécie em causa? Antes de responder, temos que saber que a meiose é reducional. Se nós temos 2 cromossomas da célula mãe, a célula filha vai ter o quê? Um par de cromossoma. Se nós temos 2 cromossomas da célula mãe na mitose, a célula filha vai ter 2 pares de cromossomas. Então, a meiose é reducional, a mitose é equacional. Por isso, a alternativa correta aqui é B, que são 46 cromossomas. A seguir, 31. Qual das seguintes sequências corresponde à ordem correta das fases de mitose? A alternativa correta aqui é D. Profase, metafase, anafase, telofase, sintocinese. 32. A figura abaixo representa a concentração de íons dentro e fora do globo vermelho. A entrada de íons de potássio e a saída de íons de sódio das hemácias pode ocorrer por transporte ativo. Então, aí há gasto de energia na transferência desses íons para dentro das hemácias, assim como para sua saída, dependendo da concentração do mesmo. 33. A respiração celular é um processo eficaz de aproveitamento de energia contida nos compostos orgânicos, sendo a respiração aeróbica um processo que envolve uma sucessão complexa de etapas. Indique a sequência correta dessas etapas. A sequência correta é B, que é a glicose, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. 34. A figura ilustrada acima representa um gráfico que relaciona as velocidades do processo de fotossíntese e de respiração em função da intensidade luminosa. O ponto assinalado pela seta é designado por ponto de compensação fótica. A linha B. 35. Para que flores em vasos durem mais tempo, deve-se mergulhá-las em água, seguindo por corte de haste ao pé da flor. O objetivo deste procedimento é de garantir a continuidade da condução da seiva bruta e tal fenômeno é possível devido à diferença de osmolaridade entre a planta e o meio onde ela se encontra, que são respectivamente a linha E.